A caixa tinha o poder de trazer as pessoas de volta dos falecidos e deixou meu pai muito rico. Isso vai ser seu um dia, então você precisa ouvir e prestar atenção em tudo o que eu digo e faço. Disse papai. A caixa era uma caixa de bordo simples, sem marcações, mas tinha um cheiro difícil de descrever. Cheirava como algo da minha infância, doce, como algodão doce ou waffles recém-feitos. Os clientes eram irmãos que nunca puderam estar ao lado da cama do pai, quando ele faleceu. Eles moravam no exterior e já era tarde demais quando voltaram. Tudo o que eles queriam era dizer adeus a ele mais uma vez, e estavam dispostos a pagar muito para fazer isso. Para que a caixa funcionasse, meu pai colocava uma foto recente, as roupas que o falecido estava usando quando morreu e um item pessoal precioso na caixa. Trouxemos o que você nos pediu para trazer, disse um deles. Eles entregaram ao meu pai uma foto dos irmãos e do pai deles, que foi tirada na última vez em que todos estavam juntos antes de ele morrer. Eles então entregaram a ele um relógio de ouro, que eles disseram que ele tinha desde que era um jovem, e nunca tirou da mão. Meu pai colocou os itens na caixa junto com o que ele estava vestindo no dia em que morreu. Eu não tinha certeza do que aconteceria em seguida, mas eu podia sentir as batidas do meu coração enquanto estávamos ali esperando em silêncio. De repente, um som de batida pôde ser ouvido vindo da caixa. Ela bateu 3 vezes antes que meu pai abrisse a tampa. O velho pareceu confuso a princípio, mas quando viu os rostos sorridentes de seus filhos, seus olhos brilharam. Eles passaram as 2 horas seguintes sozinhos em uma sala. Observei enquanto meu pai ficava de olho no meu relógio. Por que eles só têm 2 horas? Perguntei. São as regras, filho, meu pai disse abruptamente. Meu pai conduziu o irmão e a irmã, filhos do falecido, para fora da sala. Eles pareciam devastados por terem que dizer adeus, mas pelo menos eles finalmente conseguiram dizer. Minha primeira experiência com os desvividos foi um momento estranho para mim. Foi assustador, mas também meio doce. Foi ver os rostos das famílias enlutadas se iluminarem quando puderam abraçar seus queridos falecidos mais uma vez. Quando se trata da morte de um filho, os pais esvaziam suas contas bancárias para ter a chance de abraçar o filho uma última vez. O casal aflito viajou do outro lado do mundo. A dor de perder o filho em um acidente bizarro estava gravada em seus rostos. Você trouxe o que eu pedi? Meu pai perguntou suavemente. Este era o seu brinquedo favorito, ele nunca ia a lugar nenhum sem ele, explicou a mulher. Meu pai colocou todos os itens na caixa, antes de conduzir o casal para outra. Todos esperaram com apreensão nervosa. De repente, o cheiro de memórias calorosas encheu o quarto enquanto a caixa começou a tremer. Meu pai se aproximou e pegou a tampa da caixa e um garoto loiro de rosto fresco estava sorrindo para nós. Seus olhos azuis eram brilhantes e radiantes, e ele cheirava como um bebê recém-nascido. Mamãe, papai, sorriu o menino enquanto seus pais o abraçavam. Meu pai ficou de olho no relógio enquanto estávamos sentados na sala ao lado. Eu odeio essa parte, disse meu pai com um olhar carrancudo no rosto. Quando entramos no quarto, o cheiro de um recém-nascido foi substituído pelo fedor de carne podre. Os olhos azuis radiantes do menino estavam agora negros como carvão e seu rosto mortalmente pálido. Nós explicamos as regras, Sra. Jefferson. Está na hora, meu pai disse enquanto rapidamente conduzia os pais do menino que choravam para fora da sala. Meu pai me deixou sozinho no quarto com o menino. Eu assisti horrorizado enquanto o menino gritava de imensa dor enquanto seus ossos se contorciam e quebravam. Eu me lembrei dos pais do menino nos contando que ele morreu de múltiplas fraturas quando uma estante de livros da casa da família caiu sobre ele. O rosto do garoto se contorceu em agonia enquanto ele começou a rastejar de forma não natural em minha direção. Meu corpo ficou rígido de medo enquanto suas mãos puxavam a ponta do meu jeans. Tudo o que eu queria fazer era gritar, mas não conseguia fazer nenhum som. De repente, meu pai correu para dentro do quarto e puxou o garoto morto de mim. O processo todo não me pareceu certo. Ver aquele pobre garoto se contorcer em agonia era uma visão que eu nunca mais queria ver. Depois que os pais foram embora, meu pai pegou o menino enquanto ele chorava e o carregou para fora do quarto.
O que você vai fazer com ele? Perguntei. Meu pai ficou em silêncio enquanto um olhar de culpa irradiava de seus olhos. Eles estão falecidos, filho. Por que isso importa? Quando paramos em frente a uma grande porta de aço, meu pai se virou para mim com uma expressão séria no rosto. Você tem que prometer uma coisa. Quando eu morrer algum dia você nunca me trará de volta. Algo não parecia certo em todo o processo e eu estava começando a achar que meu pai não era a boa pessoa que sempre pensei que ele fosse. Uma sensação de pavor subiu pela minha espinha quando o cheiro da morte me atingiu. Ele me entregou as chaves da porta, enquanto o garoto morto em seus braços continuava a chorar em agonia. Minhas mãos tremiam de medo quando coloquei a chave na fechadura. Abri a porta lentamente e o som de gritos agonizantes era ensurdecedor. A sala estava cheia de centenas de corpos gemendo e lamentando, alguns chamando por seus entes queridos. Não parece certo simplesmente enterrá-los, ele disse enquanto jogava o garoto morto como lixo descartado na pilha dos desvividos vivos. Ao longo da minha carreira, dei aulas em 3 escolas diferentes, uma como estagiária, uma como professora da 6ª série e agora, da 2ª série, naquela que generosamente chamarei de a escola mais carente da cidade. A maioria dos meus alunos atuais, e meus alunos dos últimos 4 anos em que trabalhei aqui, vêm de lares com pais em dificuldades. Normalmente, ambos os pais, isto é, se tiverem a sorte de ter 2, trabalham em um ou mais empregos mal pagos, lutando para colocar comida na mesa e mandar os filhos para a escola. Não sou estranha a comprar marcadores para distribuir, manter lanches extras na minha mesa e, em mais de uma ocasião, levar roupas para a escola do brechó para manter as crianças aquecidos no inverno. Descobri, ao longo dos anos, que é melhor lidar com as coisas em um nível pessoal, em vez de envolver os serviços do governo. Nos primeiros dias do meu trabalho, descobri que a intervenção do CPS pode frequentemente fazer mais mal do que bem. E mesmo os pais que rejeitam seus filhos geralmente estão se esforçando ao máximo. Odeio ver famílias desfeitas, e sei que o sistema de adoção é um lugar difícil para se viver. Mais do que alguns dos meus alunos são crianças adotadas, e eu não desejaria esse tipo de turbulência para nenhuma criança de 7 anos. Mesmo que a situação familiar seja difícil, a maioria dos pais ama seus filhos. Acho que é por isso que demorei tanto para me intrometer na situação de Charlie. Charlie era um garoto geralmente bem comportado, embora eu soubesse que sua família estava passando por dificuldades. Eu entendi, da reunião de pais e professores que só sua mãe compareceu, que sua mãe era uma senhora gentil, um pouco jovem demais para ter um filho de 7 anos, que trabalhava duro limpando casas para dar ao filho um bom começo de vida. Seu pai, pelo que eu imaginei, estava presente apenas fisicamente. Charlie ia para a escola todos os dias limpo, com o cabelo penteado e suas roupas gastas meticulosamente remendadas, apesar do fato de que ele cheirava fortemente ao cigarro de seu pai. Eu duvidava que sua mãe nervosa, com seu cabelo bem trançado e uniforme de governanta passada, fosse a única fumando maços suficientes por dia para fazer aquele garoto magricelo cheirar como um cozinheiro. A única vez que precisei ligar para os pais de Charlie, quando ele perdeu o ônibus para casa um dia, o homem que atendeu minha ligação apenas gritou para mim para fazê-lo lidar com seus erros, e bateu a linha com força suficiente para sacudir meu crânio. Acabei acompanhando o menino para casa naquele dia e encontrei sua mãe na garagem voltando do trabalho. Ela ficou grata por eu tê-lo levado para casa em segurança e rapidamente o conduziu para dentro. Pensei ter visto o fantasma de um hematoma em sua bochecha, mas não tinha certeza. De qualquer forma, observei Charlie como um falcão desde aquele dia e nunca vi nenhuma marca em seu rostinho pálido. Não é assim que muitas vezes acontece, que a mãe leva os golpes pelo filho? Nunca tive outra razão para duvidar que a mãe de Charlie estivesse cuidando bem dele, até que ele chegou atrasado pela primeira vez, numa segunda-feira de fevereiro. Ele parecia desgrenhado de um jeito que eu estava acostumado a ver em algumas das minhas outras crianças, mas não nele em particular. Eu me aproximei dele no começo do primeiro recreio, para perguntar se estava tudo bem. Desculpe, senhorita B, tive que vir andando para a escola esta manhã. Minha mãe esqueceu de me acordar e eu perdi o ônibus.
Chego na hora amanhã. Seu rostinho parecia cansado, com leves círculos roxos sob os olhos. Eu assegurei de que estava tudo bem, eu só queria verificar e ter certeza de que ele estava bem. Ele assentiu rapidamente e correu para se juntar às outras crianças no playground de lascas de madeira. Como ele havia prometido, ele chegou na hora para a escola no resto da semana. Nada de estranho ocorreu até quinta-feira, quando ele timidamente se aproximou de mim no começo do período de almoço. Minha mãe me disse que eu poderia perguntar se você tem algum lanche? Não tem comida na minha casa agora. Ele perguntou timidamente. Claro, você sempre pode vir até mim se estiver com fome, respondi, fazendo um esforço consciente para manter minha voz livre de pena. Está tudo bem com você e sua mãe? Sim, estamos bem, eu acho, ele respondeu calmamente, focando em seus sapatos. Ele pausou um momento, antes de acrescentar. Meu pai foi embora no último final de semana. Acho que ele não vai voltar dessa vez. Ele falou, num sussurro. Sinto muito em ouvir isso, Charlie. Coloquei o que esperava ser uma mão reconfortante em seu ombro. Estou sempre aqui para ajudar se precisar de um lanche, ou apenas de alguém para conversar. Ele assentiu solenemente. Obrigada, senhorita B. Está tudo bem, minha mãe simplesmente não conseguiu ir à loja esta semana. Ele aceitou o PB&J que ofereci e comeu com as outras crianças. Decidi que deveria ligar para casa e ver se poderia oferecer alguma ajuda à mãe dele. Com sorte, com o marido temperamental fora de cena, ela poderia se recuperar rapidamente. Eu tentaria oferecer todo o apoio que pudesse. Minha ligação foi para o correio de voz. Olá, senhora Collins, aqui é a senhorita Bell. Falei com Charlie hoje e tive a ideia de que pode haver algumas mudanças acontecendo para ele em casa agora. Só quero que saiba que levarei almoço para a escola para ele amanhã e segunda-feira, e você pode me avisar se houver mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar. Sinta-se à vontade para me ligar de volta ou enviar uma mensagem com Charlie, se quiser. Espero que vocês dois estejam bem. Na sexta-feira, no almoço, dei um sanduíche de presunto para Charlie e perguntei como estava a mãe dele. Acho que, especialmente com meninos pequenos, eles ficam mais dispostos a falar sobre seus problemas se você perguntar indiretamente. Ela está bem, eu acho. Eu toquei sua mensagem de voz para ela, e ela disse que foi muito gentil da sua parte ligar para casa, mas ela tem as coisas sob controle. Eu estava confusa. Você tocou minha mensagem de voz para sua mãe? Perguntei, mantendo minha voz leve. É bem legal que ela deixa você ficar no comando do telefone. Ela me ensinou a usar o telefone e meu próprio despertador, ele deu de ombros. Ela disse que ouviu o telefone tocando, mas não conseguiu ligar de volta. Ele parou por um momento, pensando no que queria dizer em seguida. Ela está trancada no quarto desde que papai foi embora. Suas palavras me deixaram preocupada, mas segurei minha língua. Nunca tive um marido me deixando, nem mesmo um caloteiro, e o garoto ainda parecia saudável, mesmo que um pouco mais sujo e cansado do que o normal. Além disso, ele estava começando a cheirar cada vez menos a cigarro. Tudo bem, eu disse, me recostando na cadeira da minha escrivaninha. Bem, sua mãe sabe que se precisar de alguma coisa, ela pode me avisar. As palavras de Charlie deixaram um buraco no meu estômago durante todo o fim de semana. Eu até passei pela casa dele no sábado, contra meu melhor julgamento, esperando ver sinais de que tudo estava bem. As luzes estavam acesas, mas não vi nenhum sinal do garoto ou de sua mãe. A única diferença em relação ao dia em que o acompanhei para casa em novembro foi a ausência de um sedã verde surrado na garagem. Se sua mãe estava trabalhando no sábado ou se seu pai de merda pegou o carro, ninguém sabe. Na segunda-feira de manhã, Charlie chegou na hora, usando as mesmas roupas de sexta-feira, claramente sem lavar. Meu estômago revirou quando o vi. Por mais pobre que ela fosse, eu sabia que sua mãe era um tipo de mulher imaculada, que mantinha seu filho bem arrumado, ainda que surrado. Quando me aproximei de Charlie para lhe dar seu almoço, senti um cheiro estranho, um que não reconheci. Cigarros desbotados? Roupas sujas? Não tinha certeza.
Charlie, sua mãe nunca deixa você vir para a escola sem o cabelo penteado, eu cutuquei gentilmente. Ela não está penteando, então imaginei que não precisava, ele disse timidamente. Ela me disse para fazer isso, mas não saiu para olhar. Bem, você ainda deve ter certeza de fazer o que sua mãe diz, respondi. Sinceramente, não sabia o que mais dizer. Eu tinha lidado com pais que bebiam demais, pais que não tinham dinheiro para manter as luzes acesas e pais que desapareciam no ar. Mas eu não sabia exatamente o que fazer com uma mãe que claramente se importava, mas tinha se recolhido em algum tipo de depressão profunda. Meu coração doía pela mulher, e eu queria muito falar com ela diretamente. Eu não podia continuar brincando de telefone sem fio com esse garoto inocente, que sabia exatamente o quanto ele entendia da situação de qualquer maneira. Decidi enviar uma carta para casa com ele naquela tarde. Reiterei quase exatamente o que disse na minha ligação inicial para casa, mas acrescentei, para garantir, que eu poderia providenciar para que Charlie ficasse com uma amiga por 1 ou 2 dias se ela precisasse de um tempo para si mesma, só para se recompor. Charlie chegou na terça-feira de manhã com o cabelo penteado e as roupas limpas, mas descombinadas. Ele me mostrou orgulhosamente suas 2 meias diferentes. Minha mãe me ensinou a lavar minha própria roupa ontem à noite, ele me anunciou com orgulho. Isso é ótimo, exclamei, oferecendo um high five. Você deu à sua mãe o bilhete que enviei para casa? Sim, coloquei debaixo da porta dela, como você me disse, ele sorriu. Então, ela ainda estava se escondendo. Eu me preocupei silenciosamente que ela também não iria trabalhar, se não estivesse saindo para mandar o filho para a escola. Ótimo trabalho, amigo, ofereci outro high five. Charlie optou por um abraço, envolvendo seus bracinhos em volta do meu pescoço. Não pude deixar de notar, sob o cheiro de detergente, o mesmo cheiro de ontem. Rezei para que a mãe dele não estivesse entrando em uma situação de acumuladora, eu já tinha lidado com isso antes e não estava ansioso para fazer isso de novo. Na quarta-feira de manhã, Charlie parecia não ter dormido nada. Ele estava parecendo esgotado a semana toda, mas as olheiras em seu rosto redondo continuaram aumentando, até aquela manhã, quando ele parecia positivamente exausto. Perguntei se ele estava dormindo bem quando dei o sanduíche. Como não tive notícias da Sra. Collins, continuei levando almoço para ele todos os dias, só por precaução. Na verdade, não. Minha mãe continua me dizendo para dormir na minha própria cama, mas eu adormeci ontem à noite depois que ela cantou para mim no quarto dela. Ah, você conseguiu dormir na cama da sua mãe? Perguntei esperançosa. Não, eu adormeci no chão do lado de fora do armário dela. O que você estava fazendo no chão ao lado do armário? Perguntei nervosamente. Bem, ela canta para mim através da porta do armário. A voz dela está bem baixa agora, então eu chego perto. Acho que adormeci por acidente, porque foi lá que ela me acordou esta manhã. Fiquei sem palavras. Charlie deve ter visto o pânico passar pelo meu rosto, porque ele pareceu chateado de repente. Está tudo bem, senhorita B, eu prometo. Vou dormir na minha própria cama hoje à noite, e vou dormir melhor. Ele parecia desesperado. Minha mãe disse que vou ficar bem, só preciso ajudá-la a cuidar bem de mim. Tranquilizei Charlie e o mandei para o recreio, mas decidi que teria que falar com a mãe dele pessoalmente naquele dia. Eu não podia continuar tentando lidar com isso em silêncio, e estava preocupada que a situação estivesse saindo do controle rapidamente. O que ele quis dizer com através da porta do armário? Acompanhei Charlie para casa naquela tarde. Ele ficou em silêncio durante a maior parte da caminhada, um contraste gritante com a outra vez em que andamos de mãos dadas, quando ele passou o tempo todo me presenteando com os últimos desenhos animados das manhãs de sábado. Quando chegamos à porta da frente, ele tirou a chave de uma corrente em volta do pescoço pequeno e habilmente a inseriu na fechadura, como o garoto experiente em chaves que era. Foi quando ele abriu a porta que me dei conta. Podridão. Foi isso que senti no suéter dele esta semana. Era o cheiro de atropelamento. De uma caçamba de açougue. Era o cheiro que emanava do pequeno bangalô onde eu estava, na soleira. Charlie entrou direto na casa,
como se não tivesse notado a parede opressiva de cheiro me empurrando para trás, em direção à calçada. Mãe? Ele gritou lá de dentro. Eu segurei a manga do meu casaco sobre o nariz e andei atrás dele. Mãe? A senhorita B está aqui. Silêncio. A casa estava completamente quieta, exceto pelo zumbido de uma única mosca na cozinha. Charlie andou pela sala de estar e pela cozinha até o curto corredor dos fundos. Eu me arrastei cautelosamente atrás dele. Senhora Collins, chamei hesitante. Examinei a cozinha em busca da fonte do cheiro, mas não vi nada. Sinto muito por me intrometer, só queria falar diretamente com você. Eu me esforcei para respirar pela boca, o cheiro se tornando mais intenso à medida que eu me movia para dentro da casa. Ela está aqui, Charlie me informou, mas ela me disse que eu não tinha permissão para entrar no armário com ela. Charlie, eu instruí, minha voz vacilante, você pode ir lá fora e sentar na calçada para mim? Eu quero falar com sua mãe por um segundo, só nós, adultos, ok? Ele hesitou. Sorri para ele, tentando esconder meu medo e meu desgosto avassalador. Ele olhou para mim, para o quarto e de volta para mim novamente. Tudo bem. Ele saiu do quarto e voltou para a porta da frente, olhando para mim várias vezes. Fiquei no corredor, fazendo o meu melhor para parecer alegre. Senhora Collins, chamei novamente, respirando fundo pela boca. Meu estômago embrulhou e senti os pelos da nuca se arrepiarem em posição de sentido enquanto cruzava a soleira do quarto. Senhora Collins? Eu praticamente sussurrei, encarando as portas brancas de ripas do armário. Nada. O quarto estava em silêncio, exceto pelo barulho dos batimentos do meu coração correndo em meus ouvidos. Olhei para os espaços escuros entre as ripas de madeira. Senti como se houvesse olhos em mim, queimando enquanto retornavam meu olhar, mas não vi nada. O mais rápido que pude, reprimi meu terror e abri a porta. Você é a senhorita Bell? Perguntou o policial. Olhei para ele de onde estava sentada no gramado congelado, meu braço em volta de Charlie. Eu assenti, olhando de volta para meus sapatos na beira da calçada. Sim. Fui eu quem ligou. Ouvi o barulho da maca quando os paramédicos a trouxeram pela porta da frente. Pressionei a cabeça de Charlie no meu ombro, para que ele não pudesse se virar para ver. Apertei meus próprios olhos. Eu já tinha visto o suficiente. Uma policial tirou Charlie de mim e o sentou no banco de trás de uma viatura. Fiquei sentado imóvel na grama fria, sentindo o gelo derreter lentamente em minhas calças de trabalho de poliéster. Você disse que falou com a mãe dele ontem à noite? O policial questionou, parado na minha frente nos quadrados de concreto quebrado. Não, eu disse que Charlie falou com a mãe ontem à noite. Liguei para casa na quinta-feira e ela não atendeu. Tudo foi repassado para mim por ele. Ok, e quando Charlie disse que seu pai foi embora? Sábado retrasado. Descobri naquela segunda-feira. Engoli em seco. O silêncio pairou no ar enquanto eu observava as luzes vermelhas e azuis refletindo nas casas antes de falar novamente. Quanto tempo você acha que ela ficou lá? Perguntei ao policial. O oficial soltou um longo suspiro por entre os dentes. O cheiro da senhora Collins ainda pairava no ar com a porta da frente deixada aberta. Meu melhor palpite? 2 semanas. Eu assenti novamente, fechando meus olhos, mas rapidamente os abrindo novamente. Toda vez que eu fechava minhas pálpebras eu a via lá. Seus olhos arregalados e vazios, sua boca aberta. Seus dedos secos enfiados no cinto do marido. Sua carne, descascando. Seus pés, pairando acima do carpete arruinado. Os restos do uniforme impecável de uma governanta, manchados além do branqueamento. O envelope com minha caligrafia, encharcado de vermelho e marrom. Mudei de escola naquele outono. Não tinha certeza se conseguiria lidar com mais um ano naquele bairro, dirigindo tão perto da casa de Charlie toda manhã e toda noite. Não achava que tinha estômago para ajudar outros alunos com suas dificuldades familiares, tendo visto o que vi naquele inverno.
Liguei para a avó de Charlie algumas vezes, para ver como ele se adaptou a ela. A 2 estados de distância, eu esperava que ele fosse jovem o suficiente para esquecer e seguir em frente com o tempo. Era melhor que ele estivesse longe, onde seu pai não saberia procurar, se ele algum dia se importasse. A polícia não conseguiu encontrar o homem, até onde eu sei, e eu rezo todos os dias para que ele esteja morto em uma vala em algum lugar. Que tipo de homem poderia fazer isso com sua esposa? E então deixar seu filho sozinho com as consequências? Isso me deixou doente, doente de raiva e tristeza. Deixei outra carta para a mãe de Charlie, dessa vez em seu túmulo. Espero que ela saiba que ele está sendo cuidado quando ela não pôde. Deus sabe que ela tentou o máximo. Era outono de 94 quando meu pai e eu decidimos acampar em Yellowstone. Planejamos ficar em uma cabana na primeira noite, depois partir para a floresta e acampar lá na segunda e terceira noite. A cabana era boa, aconchegante, mas um pouco rústica. A pior coisa que havia era um rato no quarto principal, correndo para fora de debaixo da cama assim que nos acomodávamos. Fora isso, era um lugar confortável para nossa primeira noite. Passamos a noite jogando cartas e aproveitando o brilho quente da lareira, com os sons da floresta nos cercando. Cedo na manhã seguinte, arrumamos nossos equipamentos e partimos para a floresta. A trilha nos levou mais fundo na natureza selvagem, onde as árvores cresceram mais altas e densas, seus galhos formando um dossel acima. A floresta parecia viva com os sons de folhas farfalhando, pássaros cantando e o estalo ocasional de um galho sob os pés. O ar era fresco, carregando o cheiro de pinheiro e terra úmida. O que era confuso, porém, era que, embora fosse uma trilha popular que levava a uma área popular, era isolada. Nenhuma pegada. Nenhum lixo. Nada. Encontramos uma pequena clareira para montar acampamento. Era um local perfeito, com uma visão clara do céu acima. Passamos o dia explorando, pescando em um riacho próximo e apreciando a beleza da floresta. À medida que a noite caía, a temperatura também caía, e nos amontoávamos em volta de uma fogueira, compartilhando histórias de fantasmas até ficarmos cansados. Por volta das 2h30 da manhã, acordei com uma sensação virar brasas, e a floresta estava assustadoramente silenciosa. Saí da minha barraca, sentindo o ar frio da noite na minha pele. Andei até a beira da floresta para urinar. Enquanto eu estava terminando, senti um calafrio repentino que não era só de frio. Olhei para cima e vi um rosto me encarando de um arbusto próximo. O rosto estava pálido, com um sorriso horrível e desdentado. Mas a pior parte eram os olhos. Eles eram todos brancos, sem pupilas ou íris, mas estavam injetados de sangue. Eles me encaravam de volta, sem piscar, apenas observando. O pânico tomou conta de mim, e eu corri em direção à barraca do meu pai, olhando por cima do ombro. Mas quando olhei novamente, o arbusto estava vazio. O rosto havia desaparecido. Cheguei à barraca do meu pai e abri a tampa, gritando para ele acordar. Ele imediatamente jogou a cabeça para frente e saiu correndo da barraca, empunhando uma lanterna. Eu o levei até o arbusto e descrevi o que vi. Ele olhou ao redor, balançando a cabeça, e me disse que não havia nada lá e para voltar para minha barraca e tentar dormir. Mas então, quando ele olhou ao redor da clareira, seu rosto ficou pálido. Eu podia ver suor escorrendo em sua testa, e seus olhos estavam arregalados de terror. Ele agarrou minha mão, tremendo. Sabe de uma coisa, ele disse, com a voz trêmula, vamos embora. Não entendi por que ele mudou de ideia de repente, mas sabia que ele tinha visto alguma coisa. Algo que o assustou ainda mais do que eu tinha visto. Comecei a andar em direção à minha barraca para pegar minhas coisas, mas ele me parou, dizendo para deixá-la. Confuso, mas confiando nele, eu o segui enquanto rapidamente nos dirigíamos para o posto de guarda florestal mais próximo. Não era longe, e tínhamos uma lanterna, mas eu me agarrei a ele o caminho todo. Quando chegamos ao posto de guarda florestal, meu pai falou com um guarda florestal, descrevendo o que tinha visto.
Eu não conseguia ouvir a conversa claramente, mas vi o rosto do guarda florestal empalidecer. Ele se ofereceu para nos escoltar de volta ao nosso carro, e meu pai aceitou imediatamente. Quando chegamos ao carro, nós dirigimos sem olhar para trás. Quando a primeira luz atingiu o carro em nossa viagem para casa, perguntei ao meu pai o que ele tinha visto. Ele hesitou por um momento, então me contou. Ele disse que viu o rosto, exatamente como eu havia descrito. Mas o que ele disse em seguida é o que me assustou nos 48 anos desde então. Quando ele viu o rosto, não estava no arbusto onde eu o tinha visto. Estava na minha tenda. Eu trabalho para uma organização sem fins lucrativos em uma cidade relativamente grande na área da Nova Inglaterra. Maior do que a maioria das cidades do Centro-Oeste, mas nem de longe tão grande quanto Nova York. Estou tentando manter isso o mais vago possível sem deixar de fora detalhes importantes, pois amo meu trabalho e odiaria que isso o afetasse de alguma forma. Dito isso, eventos muito recentes tornaram difícil ficar em silêncio, e preciso desesperadamente de alguns conselhos sobre o que fazer a seguir. De qualquer forma, a organização sem fins lucrativos para a qual trabalho atende especificamente meninos e jovens sem teto e carentes em nossa cidade. Oferecemos comida, abrigo, chuveiros, o que você quiser. Qualquer coisa para mantê-los fora das ruas, é o que nosso fundador sempre disse. Ele está no comando desde o final dos anos 70 e simplesmente se recusa a se aposentar. Ele passou a maior parte de sua infância sem teto, então acho que ele fez disso sua missão pessoal para ajudar o máximo de jovens que pudesse. Eu trabalho no lado administrativo, então não vejo tanto aqueles que ajudamos, mas ainda é um trabalho muito gratificante. Ultimamente meu foco principal tem sido a procura de uma casa. Há muito tempo superamos nossas instalações atuais na cidade. Com algum pensamento criativo, conseguimos fazer funcionar por mais tempo do que provavelmente deveria, mas agora estamos no ponto em que fomos forçados a recusar algumas crianças. Todos nós odiamos isso, principalmente o proprietário, então decidimos encontrar algum espaço no orçamento e investi-lo na busca de um segundo local. Meu orçamento era bem restrito, principalmente considerando quanto espaço precisávamos. Por esse e alguns outros motivos, decidimos procurar mais nas áreas rurais fora da cidade. Leva algumas horas para sair da expansão urbana, mas depois disso, de repente, tudo cai em florestas e terras agrícolas. Tendo crescido na cidade, honestamente parece dirigir em um planeta alienígena, mas não posso negar o quão pacífico é. Depois de alguns meses com absolutamente zero listagens em nossa faixa de preço, finalmente encontrei uma que podíamos pagar e que não era muito longe. Era uma grande casa estilo rancho com alguns acres só para ela. Tinha até um celeiro que provavelmente poderíamos reutilizar como alojamento adicional em algum momento. O preço parecia quase bom demais para ser verdade, mas a casa precisava de um trabalho sério só de olhar as fotos, e eu tinha certeza de que ainda mais seria encontrado durante uma inspeção. Eu e alguns outros membros da equipe administrativa fomos naquele mesmo dia para dar uma olhada. O corretor imobiliário que estava vendendo o lugar era uma celebridade típica de cidade pequena. Quando nos encontramos com ele, ele cumprimentou cada pessoa pelo nome que passava na rua e, quando perguntamos sobre o trabalho que precisava ser feito na casa, ele recitou uma lista de uma dúzia de empreiteiros na área que ele conhecia pessoalmente. Ele tinha um grande sorriso e um jeito de falar que me fez sentir como se já tivéssemos comprado o lugar. O corretor nos contou a história do lote, como ele foi propriedade de uma família local proeminente por gerações. Vários membros da família serviram como prefeitos ou juízes na cidade por mais de 200 anos. A família até mandou construir uma pequena igreja na propriedade no início de 1800, a única igreja na cidade por um bom tempo. Infelizmente, ela foi demolida na década de 1930. Ele disse que a fundação ainda está em algum lugar na área arborizada do lote, embora esteja praticamente toda coberta de grama e outras folhagens agora. Perguntei por que a família havia decidido vender o lugar depois de tanto tempo, e ele nos contou como os únicos descendentes restantes faleceram recentemente sem herdeiros aparentes, e eles deixaram tudo o que tinham para a cidade. Houve alguma pressão dos moradores locais para transformá-lo em um museu,
mas o Conselho Municipal não imaginou que eles realmente tinham o atrativo turístico para manter tal coisa acontecendo. O corretor disse que ficou surpreso ao ouvir de volta sobre a listagem tão rapidamente, já que todo mundo parece estar se mudando para a cidade, não o contrário. Fizemos mais algumas perguntas e fingimos que levamos a noite para refletir sobre isso, mas já estávamos convencidos. Mesmo depois das inspeções e de todas as estimativas, ainda ficou um pouco abaixo do orçamento. Precisava de muito trabalho, com certeza, mas tinha aquele charme rústico. Ou talvez o corretor fosse realmente muito bom em vender coisas. Os outros administradores já estavam elaborando planos de como tudo ficaria situado e as melhores maneiras de utilizar o espaço. Ligamos para ele de volta logo de manhã. Fechamos o negócio há pouco mais de um mês. Desde então, tenho sido o principal responsável por sair e me reunir com e verificar os empreiteiros enquanto consertamos o lugar. O objetivo é deixá-lo pronto antes da temporada de férias, pois essa sempre tende a ser uma época movimentada do ano para nós. As coisas têm progredido suavemente, exceto por alguns entraves aqui e ali. Normalmente, vou lá a cada poucos dias por 1 ou 2 horas. No último fim de semana, dirigi até lá como de costume na sexta-feira para dar uma olhada. Já terminamos a parte elétrica e o encanamento e, depois de alguns trabalhos na parede voltada para o norte, que acabou de ser concluída, estava quase toda podre, a casa agora está oficialmente habitável. Ainda precisa de piso novo na maior parte da casa, um novo ar-condicionado e aquecedor, novo aquecedor de água, novas luminárias, etc., mas só de poder morar nela pareceu um marco bem significativo. Tive uma manhã movimentada, então cheguei um pouco mais tarde do que o normal dessa vez, e em 1 hora os trabalhadores já tinham feito as malas e ido embora. Eu sabia que se eu fosse embora, ficaria parado no trânsito da hora do rush por horas, então imaginei que seria o momento perfeito para obter algumas fotos atualizadas para enviar ao resto da equipe. Então passei a próxima hora ou mais andando por aí e tirando fotos do progresso. Depois que terminei, o sol começou a se pôr, então decidi sair. Isso até eu perceber que devo ter passado por cima de um prego desonesto no caminho para a garagem. Meu pneu dianteiro esquerdo estava furado. Adorável. E, claro, esse pneu já era o step. Acho que a culpa é minha, mas direi que o trabalho que faço não me rende exatamente 1 tonelada de dinheiro extra a cada mês. Por esse mesmo motivo, também hesitei em chamar alguém para me rebocar, sabe-se lá a que distância, até a loja de pneus mais próxima que ainda estivesse aberta. E então tomei a decisão de testar o quão habitável o lugar realmente era. Eu tinha alguns cobertores velhos no porta-malas e um carregador de telefone extra. Seria meio como acampar, pensei, ou pelo menos o mais próximo que um garoto da cidade como eu já tinha experimentado. Liguei para os outros no trabalho e os avisei, meio que esperando que um deles se oferecesse para dirigir e me buscar. Sem sorte. Enquanto ainda tinha um pouco de luz, voltei pela entrada sinuosa para fechar o portão principal perto da estrada. Então, trouxe os cobertores do carro e montei uma pequena área de dormir na sala de estar. No geral, era confortável o suficiente. Era um pouco frio e o lugar rangia e gemia como qualquer casa velha. Também achei o luar aparecendo através das florestas densas um pouco perturbador. A maneira como as árvores se moviam com o vento fazia minha mente pregar peças em si mesma, vendo figuras nos troncos das árvores e movimento nos galhos. Gostaria que tivéssemos cortinas que eu pudesse fechar para impedir que as sombras dançassem pelo chão ao meu redor. Andei pela casa para ter certeza de que tudo estava fechado e trancado antes de me enfiar no meu colchão de chão feito em casa e tentar dormir. Algumas horas depois, acordei abruptamente. Parecia aquela sensação reveladora de queda que te tira de um sonho, embora eu não me lembrasse de ter sonhado nada antes. Demorei um minuto para me acalmar e decidi que era melhor pegar um pouco de água antes de voltar a dormir. Quando me levantei, olhei pela janela e fiquei parado. Havia luz saindo da floresta. Não era luar, era uma luz amarela quente, piscando através do espesso arbusto de árvores. Meu primeiro pensamento foi algum tipo de incêndio florestal. Meu coração caiu quando minha mente foi para o pior cenário possível.
Imaginei o lugar virando fumaça tão perto de ser concluído. Estaríamos de volta à estaca zero. Calcei meus sapatos rapidamente e peguei meu telefone enquanto saía pela porta dos fundos. Eu não estava animado em caminhar pela floresta no meio da noite, mas precisava confirmar se havia um incêndio para poder ligar para alguém o mais rápido possível. Caminhar penosamente era definitivamente a palavra certa. Eu tive que levantar meus joelhos bem alto para passar pelo mato grosso enquanto pequenos galhos me batiam no rosto e cortavam meus braços. Eu tinha a lanterna do meu telefone ligada, mas não ajudou muito com as folhas sendo tão grossas quanto eram. Depois de alguns minutos, eu quase decidi voltar e apenas ligar para o corpo de bombeiros para ficar seguro. Mas naquele momento, eu vi o que parecia ser a borda de uma clareira, onde a luz amarela piscante era muito mais brilhante. Eu empurrei um pouco mais para frente e atravessei a linha das árvores. O que vi me confundiu mais do que qualquer coisa. Nenhum incêndio florestal. Lanternas. Pequenas lanternas de óleo portáteis. E elas estavam sendo carregadas por uma fila de pessoas caminhando calmamente por um caminho de terra desgastado pela floresta. Elas estavam a apenas 20 pés de distância, pelo menos 50 delas. Havia homens, mulheres e crianças, e todos usavam roupas pretas e brancas, simples que pareciam algo saído de The Crucible. Fiquei estupefato e percebi que ainda devia estar dormindo. Mas eu não conseguia acordar. Mordi o lábio e fechei os olhos, mas a procissão continuou quando os abri. O fim da fila estava prestes a passar por mim. Gritei para eles. Não me lembro do que disse, não que isso importasse muito, porque eles não reagiram de forma alguma. Eles apenas continuaram andando. Então eu os segui. O que mais eu deveria fazer? Quando fiquei atrás do último deles, percebi que era o que parecia ser uma pequena família, um jovem e uma jovem com um menino pequeno a tiracolo. A mulher estava chorando. Tentei alcançar um deles, mas minha mão sempre parecia muito distante. Como uma espécie de ilusão de ótica. Gritei novamente, não obtive resposta alguma. Enquanto continuava a segui-los, vi algum tipo de estrutura no final do caminho. Era simplesmente construída e pintada de branco. O telhado subia abruptamente em ambos os lados até um ponto íngreme no topo. Havia um conjunto de portas duplas abrindo diretamente para o caminho, com uma janela semicircular sobre elas. Parecia uma igreja. Continuei dizendo a mim mesmo que deveria correr de volta para casa e puxar as cobertas sobre minha cabeça, mas mesmo assim segui. As pessoas entraram ordenadamente na igreja, que parecia iluminada com lanternas de óleo brilhantes ao longo das paredes internas e flanqueando a porta do lado de fora. Quando a congregação entrou, eles apagaram suas lanternas portáteis e se curvaram para um homem na porta. Demorou alguns minutos para chegar à frente da fila, e a família na minha frente também se curvou. Enquanto faziam, o homem na porta, que até então havia permanecido escultural, estendeu a mão e colocou a mão no ombro da mulher. Ele se inclinou e disse algo a ela. Ela assentiu de volta, mas não parou de chorar. Deslizei para dentro atrás deles, e senti uma rajada fria nas costas quando as portas se fecharam. A família sentou-se em um dos bancos que ladeavam o corredor principal. No final do corredor havia um simples pódio de madeira sobre uma plataforma elevada. Além dele, havia uma pequena abertura para outra sala ou corredor. O homem na porta passou por mim pelo corredor. A sala estava completamente silenciosa enquanto toda a congregação estava sentada com suas cabeças abaixadas. Quando o homem tomou seu lugar atrás do pódio, ele gritou em uma língua que eu não entendia. Parecia meio latim. Ele falou por alguns momentos e então foi recebido com uma resposta do grupo em uníssono. Isso foi para frente e para trás por alguns minutos. Ocasionalmente, um homem que estava sentado mais perto do pódio tocava um sino e todas as pessoas olhavam para cima por alguns segundos antes de retornarem o olhar para o chão. O homem saiu de trás do pódio e estendeu as mãos enquanto falava mais uma vez. Desta vez soou como uma pergunta. Depois de um silêncio que pareceu um pouco longo demais, uma voz fraca e vacilante respondeu do fundo da sala. A mãe se levantou com o filho e entrou no corredor.
Enquanto o faziam, o pai pegou a mão do filho e disse algo a ele antes de soltá-lo relutantemente. A mãe se ajoelhou e abraçou o menino. Ela chorou abertamente, mas ninguém mais se moveu ou reagiu. O próprio menino parecia imperturbável. Ele se desvencilhou do aperto dela e começou a andar pelo corredor. A mulher caiu no chão, e só então seu marido se moveu para ajudá-la a voltar para o banco. O homem no pódio sorriu quando o menino se aproximou dele, e todas as pessoas na igreja se curvaram e repetiram algo baixinho enquanto ele passava pela fileira deles. O homem no pódio pegou a mão do garoto e o conduziu pela abertura no fundo. Por alguns minutos, ninguém se moveu ou falou. Pareceu uma eternidade, finalmente quebrada apenas pelo toque do sino mais uma vez, embora dessa vez ecoasse de longe. Em uníssono, todos na igreja se levantaram novamente e começaram a entrar na mesma abertura. A tensão envolveu firmemente meu peito. Comecei a correr pela multidão em direção ao fundo da igreja. Conforme eu passava pelas pessoas, parecia que eu me movia parcialmente através delas de alguma forma, e todo o meu corpo estremeceu. Cheguei à porta aberta e encontrei apenas um pequeno cômodo, não muito maior que um armário. Mas, cravado no chão, havia uma grande escotilha de madeira mantida aberta com um gancho de metal na parede. Degraus de pedra esculpida levavam para um abismo escuro. Lembro-me de pensar naquele momento, se eu for lá, talvez nunca mais seja o mesmo. Mas desci mesmo assim, como uma mariposa para uma fogueira. Os degraus desciam mais fundo do que eu pensava, e terminavam em uma grande sala de pedra. Parte da congregação já estava ali. Eles se ajoelharam no chão frio e duro com as mãos espalmadas no chão à sua frente. Conforme mais pessoas entravam, eles assumiam a mesma posição. Além deles, a única luz na sala vinha de um pequeno candelabro. Ele ficava em um largo altar de pedra. O garoto estava deitado no altar, com os olhos fechados e os braços cruzados sobre o peito. O homem do pódio estava atrás dele e cantava algo enquanto segurava um pequeno jarro de metal acima da cabeça. Na parede atrás deles havia uma cabeça de touro empalhada com grandes chifres. Apenas a parte de baixo estava iluminada pelas velas, e até mesmo olhar para ela me fez sentir uma sensação avassaladora de pavor. Desviei o olhar bem a tempo de ver o último do grupo entrando e se ajoelhando. Eram a mãe e o pai. Ambos se moviam como se estivessem parcialmente em coma, quase em transe. O homem no altar falou mais uma vez. Desta vez não houve respostas do grupo. A cada poucas frases, ele parava e despejava algo do jarro na criança à sua frente. Parecia claro, mas era mais espesso que água. O menino não reagiu, mesmo quando o homem derramou o líquido sobre seu rosto. Depois que isso se repetiu algumas vezes, ele virou o jarro completamente e o esvaziou. Ele então se virou do menino e encarou a cabeça de touro montada na parede. Ele falou mais uma vez, novamente soando como uma pergunta, antes de se juntar a todos os outros ajoelhando-se no chão com as mãos para frente. Em um momento, todo o ar na sala pareceu evaporar. Eu não conseguia respirar, e parecia que eu estava em um vácuo. Meu coração parecia bater irregularmente e eu quase caí no chão. E então eu ouvi. Ou eu senti, eu não sei. Algo no silêncio, uma pressão mais intensa, como algo empurrando meus tímpanos e meus olhos ao mesmo tempo. Tentei ofegar enquanto sentia meus pulmões achatarem em meu peito. Eu vi algumas pessoas no chão começarem a reagir de forma semelhante. E no auge de tudo, eu vi o candelabro tombar sozinho e cair no altar. De repente, uma cacofonia de imagens e sons irrompeu na pequena sala. O corpo do garoto explodiu em chamas. As pessoas gritaram, algumas de terror, mas a maioria em algum senso doentio de euforia. As chamas lamberam o teto e se espalharam por ele, banhando toda a sala em calor radiante. O corpo do garoto convulsionou e se debateu. O homem no altar riu, enquanto dançava de alegria. E as chamas se separaram o suficiente para ver a cabeça do touro na parede, totalmente iluminada em um tom vermelho escuro. Por uma fração de segundo, juro que o vi se mover. Meus sentidos me alcançaram e eu corri para fora da sala mais rápido do que nunca. Eu voei escada acima, dando 2 ou 3 passos a cada passo.
Os gritos e risos não diminuíram atrás de mim. Quando cheguei ao topo dos degraus, fiquei aliviado ao encontrar a escotilha ainda aberta, e ainda mais aliviado ao ver a porta da frente da igreja mais uma vez aberta no outro extremo do corredor. Continuei correndo, quase tropeçando e caindo ao redor do pódio na minha correria louca. Nunca olhei para trás, mesmo quando me vi mais uma vez no caminho de terra. Continuei correndo, mesmo quando não sabia mais onde estava ou para onde estava indo. O caminho finalmente acabou e me vi de volta na confusão espessa de árvores. Elas me cortavam ainda mais afiado do que antes enquanto eu empurrava freneticamente. Por algum milagre, aconteceu de eu espiar a casa novamente através das folhas. Corri para dentro e tranquei a porta. Enfiei-me nos meus cobertores e fiquei ali imóvel por algum tempo. Depois de um tempo, criei coragem para olhar pela janela novamente por apenas um segundo. Nenhuma luz na floresta. Nada para ver. Recuei para meu espaço seguro novamente. Não me mexi até ver a luz do sol através dos fios dos lençóis. É onde estou agora. Sentado no chão desta casa vazia, enrolado em cobertores velhos e esfarrapados. Se eu tivesse voltado a dormir depois, teria considerado isso um pesadelo. Mas tenho os cortes recentes nos meus braços e pernas e lama ainda molhada nos meus sapatos para provar o contrário. Não sei como, mas foi tudo real. Mais real do que qualquer coisa que já experimentei. Não sei o que fazer. Devo chamar a polícia? Quero contar aos outros no trabalho, mas sei que eles vão pensar que eu perdi o controle. Parte de mim acha que eu deveria voltar e ver se ainda tem alguma coisa lá. Tirar algumas fotos ou algo assim. Mas a ideia de voltar lá me deixa doente. Há algo na floresta. E acho que está lá há muito tempo.